queria que você me explicasse o que é hérnia de disco. Por quê? Eu ouço muita gente falar que tem, eu acho que eu tenho hérnia de disco. Por exemplo, eu não faço ideia onde fica, o que é um disco e o que é uma hérnia, né, na coluna. Você pode me explicar o que é uma hérnia de disco, por exemplo? Vamos lá. A hérnia de disco, ela é um caso extremo de quando acontece um problema lá na coluna. Então, nós temos na coluna, vou mostrar aqui na coluninha, a gente tem aqui nessa coluna os ossos, que é essa parte mais branca aqui. Tem os discos, que é essa outra parte aqui, que os discos eles estão sempre entre os ossos e toda a coluna, aqui é a lombar, aqui é a cabeça, aqui é a parte do quadril e aqui é a cabeça. Então a gente começa a ter essas divisões, esses amortecedores para quando a gente anda, para quando a gente pula, não bater osso com osso. Isso aqui é como se fosse um babalu. Não sei se você é do tempo do babalu, mas esse é aquele chicletinho que a gente apertava e tinha um recheio dentro. Ele é exatamente isso que acontece. Quando o babalu a gente aperta, ele faz um gordinho para o lado até estourar. Existe um processo que ele vai até chegar na hérnia de disco. A hérnia de disco é o máximo. Então, você tem, muitas vezes, quando você olha os resultados de ressonância magnética, vem uma lista gigante, um livro, que todo mundo fica assustado. Aquilo, na verdade, eles colocam até o que está bom e o que está ruim. Quando a gente vê lá, tem, por exemplo, muitas vezes, porque todas as pessoas, a maioria das pessoas hoje em dia tem esses problemas até por causa do nosso dia a dia de ficar muito sentado, muito tempo de pé, de carregar muito peso, a gente tem essas deficiências na coluna. Então existe o abaulamento discal, a protusão discal e depois a gente tem a extrusão discal, que é quando sai esse líquido e por aí vai. A gente tem vários processos, mas eu vou me atentar a esses dois pontos aqui. Quando a gente tem abaulamento e protusão discal, é antes de uma hérnia de disco. Então tem muita gente que tem um abaulamento e acha que é uma hérnia de disco. A hérnia de disco é só quando esse líquido do disco, o líquido do babalu, extravasa lá para trás e ele tem ele comprime o nervo. Então aqui está a nossa barriga e aqui está as nossas costas. Os nervos eles saem desses buraquinhos aqui. Quando a gente tem uma protusão, por exemplo, é como se fosse uma espinha nesse babalu. É como se a gente apertasse e ele só faz uma bolinha, não vaza. Mas esse babalu vai lá para trás. Ele pressiona um pouco os nervos. Quando tem essa compressão do nervo, você irradia, você começa a inflamar esse nervo. Então, ele pode te dar um formigamento. Se está formigando, é que está comprimindo. Quando estoura o babalu, tem essa extrusão que ela sai, o líquido, normalmente você inflama. Aí é um negócio, um dos casos mais graves. Só que você já travou as costas todas, você já não consegue andar, você vai sentir muito formigar. Então, se tua coluna travou em algum movimento, você fez um movimento de escovar os dentes, por exemplo, te deu essa travada na coluna, são todos esses músculos que você tem aqui atrás, os músculos estão todos presos aqui na coluna, e quando você vai fazer um movimento de escovar o dente, esse músculo aqui, ele te segura para você não piorar o abaulamento ou a protusão discal que você tem. Então o que, que ele faz? Travou. E você fica com dor. Ele entra num sistema de alerta que eu chamo. Esse sistema de alerta ele te protege para não virar uma hérnia de disco, para não virar uma coisa pior. Então, não é que aconteceu alguma coisa lá dentro, não é que você tem uma hérnia de disco. Se não está formigando e tal, então muitas vezes você não estourou, não tem esse problema. Mas a musculatura está te protegendo. Quando eu faço tratamentos de abaulamento, protusão discal, muitas vezes a gente tem que tirar essa crise, tirar esse sistema de alerta. Porque se eu faço mais movimento, o corpo não sabe se você está
fazendo um movimento para machucar ou se você está fazendo um movimento para fortalecer. Ele não sabe bem isso. Então, quando a gente faz todo esse movimento, esse relaxamento dessa musculatura, eu te tiro desse sistema de alerta, eu te tiro dessa crise. Você consegue se movimentar e o seu corpo vai entender, olha, tá tudo bem. Eu só exagerei aquela hora, travou, falou, olha, agora pode ir soltando aí, porque eu já tô bem, eu já sei o que eu vou fazer, que eu não posso ir mais até lá. Então eu já vou com mais calma. Então tem que ter esse cuidado de achar que tá com uma hérnia de disco e na verdade não é uma hérnia. É antes disso. Um abaulamento é só quando a gente aperta o babalu. Quando a gente faz esse achatamento. Tem a desidratação do disco também, que diminui, aí ele empurra um pouco. Tem várias situações, mas é só de uma forma bem prática para entender o que é isso. Então, muitas vezes você não tem uma hérnia de disco. Você pode ter um desses dois ali. Só que o que está te dando essa dor, o que está te dando a crise é a musculatura em volta. É essa compressão, tem ligamentos aqui também que passam aqui em volta. Quando empurra, pode empurrar um desses ligamentos. Então, na verdade, não é o disco em si, mas são todas as regiões que estão em volta. Então, ele pode estar inflamando um pouco o nervo, se está beliscando. Eu digo que a hérnia de disco, quando está inflamando o nervo, imagina uma mangueira que sai água daqui desse ponto e vai até lá embaixo. Se eu piso aqui em cima, vai diminuir a quantidade de água. A mangueira vai ressecar. Então, imaginando como se fosse o nervo, se eu tenho uma hérnia de disco, se eu tenho um problema aqui em cima, que pinça esse nervo, o nervo que sai daqui de trás e vai lá para a perna, vai para trás do glúteo, vai atrás do bumbum lá, vai para trás da perna, vai para a sola do pé, eles saem todos daqui. L4, L5, ele sai daqui. Então, ele vem daqui e vai para lá. Se eu piso aqui na mangueira, a informação para o nervo é diferente. Então ele inflama esse nervo todo. Então quando eu tenho essa compressão, um achatamento, uma protusão, ele belisca o nervo, ou uma hérnia de disco que belisca o nervo vai inflamando. Mas aí tenho uma compressão desse nervo. O que eu preciso fazer muitas vezes é tirar essa compressão também. Além de relaxar a musculatura, eu preciso tirar essa pressão do nervo que está lá batendo nele, tirar o pé da mangueira, que aí eu consigo realmente relaxar, desinflamar o nervo também e relaxar a musculatura. Então tem que tomar tem que ter um pensamento mais global para ver que a musculatura vai te proteger. São mais aproximadamente 650 músculos. Eles vão te proteger para não piorar. Porque se pega o nervo e te machuca, o nervo é o que faz teu músculo contrair. Se você dá um problema, você para de mexer a perna, você sente ela dormente, porque o nervo não está mandando todas as informações para aquele músculo. E isso acaba dando essa sensação de formigamento, você pode travar. Então é uma coisa bem complexa, mas na hora de tratar, dá para pensar de uma forma global. Então isso já vai ajudar bastante. E eu posso ter hérnia em qualquer um dos discos da coluna? Qualquer um dos discos lá da coluna dá para ter uma hérnia. Você pode ter na lombar, na dorsal, na cervical. Então a única coisa que é diferente é cada buraquinho desse aqui, ele sai um nervo. Então ele sai daqui, vai para as pernas, sai daqui do meio, vem um pouco para a parte da cintura, para o meio das costas, parte respiratória. Aqui do pescoço ele vai para o braço, vem para todo esse lado. Então, se você tem uma hérnia de disco na cervical, você vai sentir o braço formigar, você vai sentir os dedos formigarem, você vai sentir uma dor na região do braço. E se você tem um abaulamento, uma protusão nessa região, toda a musculatura aqui do pescoço, ela vai te travar. E aí então ela trava trapézio, toda essa musculatura aqui do pescoço, ela te protege. Quando ela te proteger, você vai sentir que tá tenso, pode te dar dor de cabeça, pode formigar também, você pode sentir uma dor no braço e tal. Tem gente que acha que está infartando, mas é um problema da musculatura que está protegendo. Então, musculatura, tensão muscular, ela realmente te trava para te proteger
e é difícil você relaxar. Os remédios nem sempre relaxam o músculo ou a capa do músculo. Ele tem um movimento, um mecanismo que vai para o cérebro em questão de informação da dor, mas ele não relaxa as fibras do músculo, não relaxa a capa do músculo que é a fáscia. Então, você vai lá, toma um monte de relaxante muscular e ele não melhora muito, porque ele precisa mecanicamente algumas liberações, terapia manual, agulhinha de acupuntura, dry needling, tudo isso são mecanismos que a gente chega perto do músculo e relaxa as fibras mecanicamente. A gente mexe nelas. Então isso é o que a gente consegue esse relaxamento. Por isso que dá para te tirar de uma crise sem mexer na coluna, só soltando essa musculatura, que o cérebro vai entender que lá já não tem mais nenhum problema. É mais ou menos essa ideia de proteção e tirar do sistema de alerta. Aí você sai de uma crise de dor que acha que é por causa da hérnia de disco. Até pode ser, mas não que seja uma hérnia de disco, mas é para não virar uma hérnia de disco.